Olá, jovens! Hoje eu tenho algumas questões aqui do pessoal que perguntou na nossa página da internet sobre o uso de sistemas fotovoltaicos em apartamentos. São 5 questões. Primeira, posso instalar um sistema solar na minha sacada? Segunda, os módulos podem ser fixados na parede externa do meu prédio? Moro em uma cobertura, dá para instalar um sistema? O sistema pode ser instalado no meu quintal, já que eu moro no térreo? Se for instalado um sistema solar no meu prédio, a energia gerada pode ser usada nos apartamentos ou somente nas áreas comuns? Bom, vamos lá, pessoal. Posso instalar um sistema solar na minha sacada? Sim, pode. Se você tiver um espaço bacana na sua sacada, você pode utilizar um sistema de fixação do tipo usina, o sistema em formato de triângulo, você fixa os módulos fotovoltaicos em cima. A gente tem um sistema desse didático instalado aqui na sacada do prédio da Bluesol, na nossa sala técnica para treinamentos. O problema é que tem muito sombreamento, o prédio provoca sombreamento, a mureta provoca sombreamento. Então, se você tiver uma área livre de sombras lá na sua sacada, vai bem. No nosso caso, o sistema gera bacana, mas por poucas horas do dia. Logo no começo da manhã, logo no começo da tarde já faz sombreamento. É bem no meio-dia que o arranjo fotovoltaico recebe radiação solar suficiente, mas funciona. Ele é ligado no quadro secundário do apartamento, da nossa sala técnica, e funciona bacaninha. Só que infelizmente gera muito pouco, porque no nosso local tem sombreamento. Se no seu local não tiver sombreamento, não tem problema. Dá para instalar sim. E é uma área particularmente segura, apesar de que eu recomendo que o arranjo fotovoltaico fique calçado. Os módulos podem ser sim fixados na parede do prédio, existe tecnologia para isso, existe sistema de fixação para isso, vocês devem ter visto na internet, nos sites de buscas que vocês fizeram pesquisa, que tem prédios que tem na fachada módulos fotovoltaicos e geram a própria energia, isso lá na Europa, por exemplo. Aqui no Brasil não é tão bacana quanto é lá na Europa, porque a nossa janela solar é mais alta. Quem conhece os nossos cursos de introdução aos sistemas fotovoltaicos sabe, na unidade didática número 2 a gente tem isso. O Brasil tem uma janela solar muito alta, o ano todo o sol fica mais alto do que lá na Europa. Isso significa que um arranjo fotovoltaico instalado na fachada do edifício, na parede, não capta tanto quanto um arranjo fotovoltaico instalado no teto. Mas sim, é possível. O problema aqui vai ser político, você vai ter que entrar em contato com o prédio, vai ter que conseguir lá anotações de responsabilidade técnica de que aquilo não vai representar nenhum tipo de problema, mas tecnologia, dispositivo de fixação, sim existe e sim é possível. Só que tem que ser avaliado se vai conseguir gerar um montante de energia para te fazer economia. Moro em uma cobertura, dá para instalar um sistema? Sim, dá, fica muito bom, porque uma cobertura geralmente tem lá uma área disponível de telhado, de laje. A gente tem um dos nossos integradores, o senhor Cláudio Tanuri, que no primeiro projeto que ele fez, ainda durante o curso, na parte de treinamento em design, projeto de sistemas fotovoltaicos, ele projetou o sistema instalado na casa dele, ele mesmo instalou, chamou uma equipe de apoio, enfim, tudo mais, instalou na cobertura da casa dele. Ficou maravilha. O vizinho dele queria, não sei se ele já chegou a instalar, talvez já tenha até instalado para o vizinho dele, sim, é possível. Como aqueles que têm um apartamento de cobertura têm posse do seu telhado, da sua laje, não tem problema nenhum. Pode ser que o edifício, a administradora do condomínio exija de você um certificado de segurança, uma anotação de responsabilidade técnica, mas o instalador que vai fazer o serviço para você já tem que fornecer isso de qualquer maneira, então não tem problema nenhum. É ótimo, é basicamente uma casa, só que no alto de um prédio, não tem problema. O sistema pode ser instalado no meu quintal? Moro no térreo? Sim, não tem problema. Você vai instalar então utilizando sistemas de fixação para solo, ou para laje, né? Para laje tem a vantagem de ser do tipo autobalastrado. Você não precisa fazer furos na laje. O próprio peso dos módulos fotovoltaicos e alguns contrapesos que são colocados na estrutura, não precisa você fazer furo, né? Já consegue segurar o arranjo fotovoltaico, mesmo o mais forte vento não leva embora, não tem problema. É uma estrutura menos comum de se encontrar do que as estruturas para solo, que devem ser fixadas ou com furos no solo, e claro, não dá para você colocar no seu quintal, principalmente se for no edifício, mas aquelas que utilizam sapatas de concreto, você pode instalar, você cria uma sapata, não tem problema. A gente tem um edifício no centro de São Paulo que recebeu um pequeno sistema fotovoltaico que foi feito dessa forma. Na área aberta, na cobertura do edifício, foram feitas 2 sapatas de concreto e foi instalado um sistema igualzinho ao que foi utilizado na micro-usina de Ilha Solteira,
né? É o mesmo sistema, é para controle, inclusive, do pessoal que está fazendo a pesquisa e desenvolvimento de lá. Dá para fazer. Esse tipo de sistema é mais barato, é mais fácil de encontrar do que o que é do tipo autobalastrado. Só que o autobalastrado evita a construção da sapata e evita o furo. Então é mais bacana o sistema autobalastrado do que o sistema de fixação do tipo solo de usina. E por fim, se for instalado um sistema solar no meu prédio, a energia gerada pode ser utilizada nos apartamentos, somente nas áreas comuns. Até a versão atual da Resolução Normativa 482, de 17 de abril de 2012, não era possível fazer esse tipo de rateio, né? Só que a Resolução Normativa 687, de 24 de novembro de 2015, ela altera a Resolução Normativa 482 e já permite isso a partir da data em que essa Resolução Normativa entra em vigor, que é 1º de março de 2016. Então, dá basicamente o tempo de você fazer o projeto e já vai ser possível. A unidade consumidora do edifício, das áreas comuns, é uma, mas a energia gerada pode ser injetada em qualquer quadro geral, em qualquer medidor de luz e ser rateada entre os demais condôminos. Então sim, é possível, é fácil, não tem problema nenhum. Vai ser feito então no tipo de sistema fotovoltaico de múltiplas unidades consumidoras, em que faz-se um consórcio e divide-se os créditos energéticos entre os proprietários das unidades consumidoras. É a forma que se utiliza o sistema fotovoltaico em um condomínio horizontal e vertical. No prédio você instala o sistema fotovoltaico e divide os créditos em frações definidas por aquela unidade consumidora que administra esse consórcio e divide os créditos energéticos entre aqueles que fazem parte desse tipo de empreendimento. E se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai selecionar aquelas mais legais para fazer os vídeos futuros.